Então, percebeu que está repetindo, não consegue, procura ajuda. Não tenha Sim. vergonha, vai no Sim. médico, vai no psicólogo, tem que se cuidar. É amor. Autocuidado é amor. O que você, diante disso que você está falando, o que você acha com essas ligações de todos esses... todas essas questões psicológicas, né? Que mais e mais estão vindo à tona. TDAH, Sim. bipolaridade, borderline, ou seja, qual da fadiga, qual da... o estresse do... burnout. Burnout, toque, tudo. Essas, mais e mais, elas estão vindo assim, todo mundo acha que tem, todo mundo sente que tem, e você ouve todo mundo falar, fulano tem borderline. A gente nem sabe, nem entende de fato o que é, já sai falando que tem. Fulano tem não sei o que lá, bipolaridade e tal. Eu faço essa pergunta porque até que ponto essa questão planetária está impactando em todas essas nossas, essa maneira de nos sentir, e que consequentemente nessa busca por informação entra esse lado de explicações psicológicas que são confundidas com o que realmente está acontecendo. O que eu acho, esse próprio despertar, ele traz uma necessidade de olhar para dentro. Não tem como a gente passar pela transição sem olhar para dentro. Quando a gente recebe mais frequência de luz, dá uma necessidade de olhar para dentro. Só que a gente também tem que ser responsável com a espiritualidade. Nem tudo é energia. O que eu acho que a gente está vivendo uma experiência humana. E a gente tem que contar com os médicos humanos. E começar pelo básico, vai no médico. Porque às vezes a gente está vivendo tanto tempo num limite de estresse ou num limite físico que o nosso próprio corpo já não está produzindo substâncias necessárias. Vai ter que tomar remédio. Isso não vai impedir com que você expanda espiritualmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pronto, é isso, tá. O físico tem que ser tratado pelo físico. Às vezes vai ser uma deficiência de vitamina, você vai ter que olhar para aquilo. Tem que cuidar disso daqui. Por mais que a gente esteja fazendo a transição, nós ainda habitamos um corpo físico. Não dá para sucatear. É como... A gente não pode sucatear a nossa saúde, não pode sucatear o nosso veículo, que seria o nosso corpo. Então tem que buscar o acompanhamento. Eu acho que tem que buscar a ajuda de psicólogo. Eu busco ajuda de psicólogo direto. Eu sou uma pessoa que de tempos em tempos retorna. Eu adoro, porque te traz uma visão diferente. Por mais que eu conte com a visão dos meus mentores, por mais que eu conte com a visão da espiritualidade, tem dores que são humanas. Sabe aquela dor que você teve num relacionamento, ou às vezes uma ansiedade, às vezes como lidar com alguém da tua família? Isso o mentor pode te aconselhar? Pode, mas se você conseguir contar com o processo, não vai te ajudar mais rápido? Com certeza. Então, por que não contar com o processo? O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é para não virar só os malucos da espiritualidade, sabe? Falar assim, eu briguei com o meu marido, fui atacada. Foi um ser negativo que me deixou irritado e eu briguei. Foi mesmo? Pode ser. Mas se ele aumentou essa irritabilidade em você, aquilo não existia dentro de você? Ser negativo, ele não cria sombra. Obsessor, ele não cria sombra. Ele se aproveita da sua. Então, como que a gente tem domínio sobre isso? Como que a gente tem controle? Conhecendo as nossas sombras. Perfeito. Não dá pra gente culpar. Eu falo que daqui a pouco eu já estou defendendo ser negativo. Eu falo, não é culpa do draconiano e do reptiliano, não. É você mesmo que foi maluco. E às vezes tem dores nossas que são muito profundas, que a gente tem que olhar. E tem que ter coragem para olhar. Porque a gente não quer, né? É mais fácil culpar. Você fala assim, não, eu me irritei porque o meu marido me irritou. Ou porque o ser negativo me atacou. Ou porque, tá muito agitada a energia. Tá agitada a energia, mas se você tem autoconhecimento... Se você está buscando essa sabedoria, que é essa sabedoria dimensional, que é conhece os seus impulsos, conhece as tuas sombras e aprenda a equilibrá-las. Se você está olhando para isso, não vai ser um impulso só que vai te tirar do sério. Vai acontecer, claro, estamos humanos, estamos aprendendo, por isso que a gente está na prova. Senão a gente não estava aqui. Claro, até porque tem que olhar para a solução, não para o problema. Mas assim, conheça a tua sombra, mas fala, gente, tudo bem, é isso, cair de novo. Paciência, na próxima eu vou perceber. Porque eu acho que essa evolução de consciência nossa é como se fosse um processo meio de percepção, realmente. Às vezes a gente está vivendo aquela situação ou está muito entregue à nossa própria sombra, a gente nem percebe que a gente faz. Sabe, você nem percebe às vezes que você tem raiva, você nem percebe às vezes que você tem ansiedade, fala, né? Você nem percebe que você tem uma agressividade, ou que você tem um medo, ou que você tem uma vingança, você não percebe, você vai no impulso.
Quando você começa a ter mais sabedoria, mais autoconhecimento, você vai se abrindo mais para a espiritualidade ou não importa. O que importa é o processo de transição de consciência, de domínio de si mesmo. Você começa a perceber, só que você não consegue dominar no começo. Claro. Você percebe depois, às vezes, aí vem aquela chateação, a culpa, a frustração, a mágoa, né? a frustração, fala, putz, fiz de novo, sabe? Depois você continua nesse processo, você vai chegar num ponto que você percebe quando você está fazendo. Mas já você não consegue conter ainda. Mas já evoluiu, já pelo menos. Já está evoluindo. Depois você vai conseguir conter até chegar uma hora que aquilo vai ficar sutil dentro de você. Só que esse processo a gente pode fazer, claro, através de coaching, de terapia energética, de livro, de autoajuda, de comunidade religiosa, de um grupinho de amigo. Quer coisa que ajuda mais que um grupinho de amigo? Aquele que puxa a tua orelha mesmo? Fala, e depende do fato. Pisou na bola, sabe? E que te apoia quando você está se sentindo culpado que você fez de novo aquela besteira. Sim. Às vezes ali vai ser a tua terapia. Sim. A gente não tem que descartar o que? As relações humanas e as possibilidades que a gente tem. Então, percebeu que está repetindo, não consegue? Procura ajuda. Não tenha vergonha. Vai no médico, vai no psicólogo. Tem que se cuidar. É amor. Autocuidado é amor.